Olá, tudo bem? Professor Eli Junqueira, equipe Tese Concursos, e vamos juntos em mais uma aula. E o assunto da nossa aula de hoje é crase. E o que é a crase? Professor, eu sei o que é a crase. Fusão da preposição a mais artigo a, ok? Ok. Mas crase não é só isso, tá? Não é somente fusão de preposição a com o artigo a. Vamos trabalhar de forma detalhada o que é de fato a crase, com todos os seus casos particulares, mas é claro que vamos focar em muito na regra geral, tá? Falando da banca CESP especificamente, o que a banca CESP gosta de cobrar em relação ao tema da nossa aula de hoje? Ela gosta muito da regra geral, tá? Saiu da regra geral, o que ela gosta? Casos facultativos. Nós teremos aí 3 casos facultativos em que você poderá ou não usar a crase. Porém, um deles é o que ela mais cobra e eu vou te chamar a atenção. Lembrando que, como é que nós estudamos? Focando naquilo que mais cai. Então, de repente, eu ouço muito assim: professora, crase é chato por conta dos casos especiais, devidas às exceções, aí eu tenho preguiça de estudar crase. Mas o que eu acabei de falar com você? Que o que a banca mais cobra é regra geral, e não os casos especiais e muito menos as exceções. Só que nós vamos estudar tudo. Casos especiais, exceções, regras gerais, casos opcionais. Mas foque naquilo que a banca mais cobra. Agora saiba que o candidato preparado é aquele que sabe tudo, né? Que está preparado para qualquer coisa. Mas se não dá tempo, se está difícil para você saber decorar todas as regras da língua portuguesa, se apoie pelo menos naquilo que eu falo que sempre cai. Combinado? Então vamos começar aí com o conceito do que é crase, que não é apenas preposição a mais o artigo a. Vamos aí aos conceitos. São 3 conceitos sobre crase que nós vamos estudar. Então olha aí, o que está escrito no material? Leia aí comigo. A palavra crase designa a contração da preposição a. Então quando nós falamos aí em crase, nós temos preposição a, que pode ser o a preposição mais o a, artigo, que é o conceito que provavelmente você já tinha, mas crase também é, contração da preposição a com o a inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela. Então seria isso daqui, preposição a, que vai se contrair com o a do pronome aquele, do pronome aquela. E eu tenho a mais a. Depois a gente fala melhor dessa regra, tá? Eu vou falar muito bem de cada um desses itens. E crase também pode ser a preposição a, contração da preposição a, com o pronome a. Então aqui eu tenho a mais a, sendo um a preposição e o outro a será um pronome. Nesse caso aqui, esse a não é artigo, tá? Mas vamos falar sobre cada um desses itens. Olha só, outra curiosidade interessante de nós colocarmos aí é a questão do acento indicativo da crase. Você sabe que o acento indicativo da crase se chama acento grave. Uma vez caiu uma questão de uma prova, eu acho interessante comentar, olha como nós temos que estar atentos ao comando. Foi retirada uma frase do texto e nessa frase o termo destacado era uma crase. Só que a pergunta era sobre o termo destacado, então o termo destacado era isso aqui, uma frase que foi retirada do texto e nós tínhamos esse elemento aqui destacado. E foi perguntado como se denomina o acento do termo destacado. Olha só, como se denomina o acento do termo destacado. Letra A, grave. Letra B, crase. Letra C, circunflexo. Muitos marcaram o quê? Crase. E ainda faz o comentário, questão ridícula, isso é uma crase. Mas a pergunta não era o nome dado ao termo destacado, mas sim sobre a denominação do acento do elemento destacado. Então, o acento que indica a crase é o acento grave. Olha só, isso aqui é a crase, que é o A acrescido do acento grave. Isso é crase. Só esse acento é o acento grave. Então, eu até brinco assim com meus alunos. Quando você vai ali
na tecla do seu computador não, quando você pega um teclado que você não está habituado de um outro computador e você fala assim para alguém, onde é que fica a crase aqui no seu teclado? Não existe nenhum teclado que tem crase, porque não existe nenhum teclado que tem a letra A com acento grave. Então, na verdade, a pergunta adequada seria, onde fica o acento indicativo de crase no seu computador? Onde fica o acento grave aqui no seu teclado? Então, é só uma curiosidade, mas que eu acho relevante de comentar, já que foi questão de prova. Bem, vamos começar agora sim com a teoria. Primeira regra, regra geral, sendo crase, fusão de preposição a mais o artigo a. O que nós temos que analisar? Temos que analisar quem é o termo regente e quem é o termo regido. O termo regente, ele vai vindo exigir a preposição a, e o termo regido é aquele que vai exigir o artigo definido a ou o artigo definido as. Professora, o que é termo regente? Vamos falar de uma forma simples. O termo regente é aquele elemento ao qual você vai elaborar uma pergunta. E o termo regido é o elemento que vai responder a essa pergunta. Falando de uma forma mais simples, o termo regente vai pedir uma complementação e o termo regido vem complementando. Então, eu tenho que analisar se o termo regente, o elemento ao qual eu faço a pergunta, exige a preposição a, e se o termo regido é um substantivo feminino, porque quem é que pede artigo? Quem pede artigo é substantivo. Para pedir o artigo a, tem que ser um substantivo feminino. Então, o que você vai analisar do termo regido? Fácil, é só analisar se o termo regido é um substantivo feminino. Olha como eu falei. Eu não falei para você analisar se o termo regido é uma palavra feminina. Isso fica muito genérico. Tem que ser necessariamente o quê? Um substantivo feminino. Vamos aprender melhor nos exemplos. Analise aí comigo as frases letra A. Sempre agradava a população com os seus discursos. Nós temos aqui o A com acento indicativo da crase e a banca vai te pedir para justificar o emprego dessa crase. Então, nós temos que analisar quem é o termo regente e quem é o termo regido. Analisando o termo regente, que é o verbo agradar. Quem agrada, agrada a alguém. O verbo agradar é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Quem agrada, agrada a alguém, agradava a quem? A população. Percebe que a população é quem vem complementar o verbo, é o termo que responde à pergunta que você elaborou. Esse é o tal do termo regido. Termo regido é uma palavra, é um substantivo feminino? É. Como é que eu sei que população é uma palavra feminina? Você fala a população ou você fala o população? Você fala a população. Então, esse elemento é um substantivo feminino que exige o artigo a. Então, temos aí preposição a mais artigo a, crase. E a crase aí é o quê? É obrigatória. Analisando agora a letra B. Ele era favorável à aplicação das provas aos sábados. Analisando o termo regente e termo regido. Quem é o termo regente? A palavra favorável. Quem é favorável a alguma coisa. Favorável a quê? E aqui eu tenho a resposta. A aplicação das provas. O termo regido é um substantivo feminino. Eu falo a aplicação. Palavra feminina exige artigo definido a. Temos aí a mais a, crase obrigatória pela regra geral. Olha só, de repente você já ouviu falar ou até aprendeu crase usando um macete. E qual é esse macete? Substitua a palavra feminina por uma masculina e se o termo a se tornar ao, é porque crase a. Como assim? Não entendi a regra. Por exemplo, se eu pegar a frase a, agradava à população, troco o termo, a palavra feminina por uma masculina. Vamos trocar população por prefeito. Agradava ao prefeito. Quando eu troquei a palavra feminina por uma masculina, o termo que era a virou ao. E quando isso ocorre aí a crase. Isso daí é uma dica, é um macetinho.
Não está errado, mas eu não indico pensarmos na crase dessa forma, porque a banca CESP dificilmente ela vai te perguntar se a crase ali está certa ou errada. A pergunta mais comum da banca é a justificativa da crase. O porquê se usou a crase no contexto. Ele vai afirmar para você quem é o termo regente, quem é o termo regido. Então é muito pouco você saber que a crase ali é correta, porque eu troquei uma palavra feminina por uma masculina e o que era a virou ao. Então eu não indico essa análise pensando nas provas, principalmente aí da banca CESP. Então o que eu tenho que fazer para eu fechar a minha questão? Saber quem é o termo regente e quem é o termo regido. Coloquei aí mais alguns exemplos e nós vamos fazer juntos agora, tá? Vamos aí juntos na letra C. Resolvemos ir à passeata. Então aí eu tenho o termo a e eu quero saber se esse a leva ou não acento indicativo de crase. Vamos analisar o termo regente e o termo regido. Quem é o termo regente? É o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Termo regido, passeata. Passeata é uma palavra, é um substantivo feminino, pede artigo a. Preposição a mais o artigo a crase é obrigatória. Pergunta comum da banca CESP. Se o sinal indicativo de crase aí poderia ser suprimido. Não pode. Se eu aplico regra geral, se existe um termo que exige a preposição a e um termo que pede o artigo a crase é obrigatória. E esse acento aí não poderia ser suprimido, não poderia ser retirado. Vamos a mais um exemplo, letra D. Atribuiu o fracasso à falta de estudo. Quem atribui algo a alguma coisa. Ele atribuiu o fracasso a quê? A falta de estudo. Então temos aí o verbo exigindo a preposição a. Só para ficar mais bonito aí o nosso estudo, o verbo atribuir é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos. Atribuiu o fracasso seria objeto direto e atribuiu a quê? A falta de tempo estaria fazendo a função de objeto indireto exigindo a preposição a. Analisamos o termo regente, que é o verbo atribuir, atribuiu a alguma coisa. Qual é o termo regido? Falta de estudo. E quando você analisa o termo regido, que você tem que analisar o substantivo, você vai analisar o núcleo, tá? Qual é o núcleo? É a palavra falta. Ah, o núcleo não é estudo. O núcleo não vem precedido de preposição. Então, você vai analisar o substantivo falta. Nós falamos a falta, é, portanto, um substantivo feminino, pediu o artigo a, temos crase obrigatória pela regra geral. Verbo exigiu preposição, substantivo exigiu artigo. Mais um exemplo, letra E. O rapaz violou as regras da penitenciária. Então, aqui nós vamos usar o termo as, o rapaz violou as regras, e eu quero saber de você se nós vamos usar o acento indicativo da crase aqui. O que eu tenho que fazer? Analise termo regente e analise termo regido. Quem viola, viola algo. O verbo, ao pedir complemento, não exige preposição. De novo, quem viola, viola algo. O verbo violar é verbo transitivo direto. Se não pede preposição, eu não tenho crase. E o que seria o termo as aqui? É um artigo que precede o substantivo feminino regras e está no plural, já que o substantivo está no plural. Uma ideia errônea que eu vejo alguns comentarem é: ah, se a palavra for feminina, eu vou colocar crase. Não, por que essa ideia está errada? Você estaria analisando somente o termo regido. Eu tenho que analisar os dois elementos, o termo regente e o termo regido. Se você verificou, visualizou que a palavra é feminina, significa que ela pede o artigo a. E para eu ter crase, não é só o artigo. O que eu tenho que ter ali também? Uma preposição. E quem pede a preposição é o termo regente. Então, nessa frase, não temos o acento indicativo da crase, visto que o termo regente não pede preposição, é um verbo transitivo direto. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção, eu vou voltar aqui ó, na nossa primeira tela. Observe a letra A e a letra B. Na letra A, quem é o termo regente? É o verbo agradar, né? Quem agrada, agrada a alguém. Agora a letra B.
Quem é o termo regente? É o nome favorável. Quem é favorável a algo. O que eu quero concluir com você? Na letra A, o termo regente foi um verbo. Na letra B, o termo regente foi a palavra favorável. Ser favorável é um adjetivo. Então, eu vou falar que é nome, porque genericamente aquilo que não é verbo eu posso chamar de nome. E vamos concluir o seguinte: o termo regente não tem que ser necessariamente um verbo. O termo que rege, que pede complemento, pode ser um nome. Volta lá na análise sintática. Vamos colocar aí sentido no nosso estudo. Quando nós trabalhamos análise sintática, eu tinha o verbo pedindo complemento, que era o complemento verbal, que são os objetos. E o nome também podia pedir um complemento, que era o tal do complemento nominal. Qual é o nome que pode pedir uma complementação? Pode ser um adjetivo, um substantivo abstrato ou até mesmo um advérbio, se bem que é mais raro. Então, não tenha em mente que termo regente é sempre verbo. Esse é um erro que muitos cometem aí ao estudar crase, porque quando você vai fazendo exercícios, na maioria dos casos o termo regente é verbo, e aí acaba que você conclui que o termo regente é sempre verbo. Então tá aí essa orientação. Termo regente pode ser verbo e também pode ser nome, como aconteceu na letra B. Vamos seguir, espero que você tenha entendido a regra geral. Essa é a basicona, tá? Vamos a um segundo conceito agora da crase. É quando a crase vai ser a fusão da preposição a mais o a do pronome aquele, e aí eu tenho a mais a, crase aqui fica sendo obrigatória. Por que eu coloquei aquele com variações? Porque pode ser aquela, aqueles, aquilo. Professora, mas o aquele é palavra masculina. Vamos pensar, raciocina aqui comigo. Quando eu falava preposição a mais artigo a, o artigo a só vem antes de palavras femininas, de substantivos femininos. Quando eu coloco a crase, o acento indicativo de crase no a do aquele, não me interessa se o aquele é feminino ou masculino, um a ele já tem. E a crase, falando de uma forma muito simples, o que é a crase? É a mais a. E esse a não tem que ser artigo. Então foca que crase é a mais a. E esse outro a pode ser qualquer coisa. Um a é sempre preposição. E o outro a, ao qual ele se soma, ao qual ele se contrai, pode ser o quê? Pode ser um artigo, pode ser o a da palavra aquele e pode ser um outro a funcionando como pronome. Então, tendo isso em mente, não fica difícil. A regra 2, eu considero uma das mais simples. Por quê? Porque você só tem que buscar quem é o termo regente, quem é que pede a preposição. Porque se eu tenho aquele ou aquela, um a ele já tem. Basta você analisar se o termo regente exige ou não a preposição a. Vamos ao exemplo. Letra A. Assistimos àquela novela em Portugal. Analisando quem é o termo regente, é o verbo assistir. Lembrando que verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Ele exige preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Mais o a da palavra aquela. Então, eu tenho preposição a mais o a do aquela. A crase aqui, ela é obrigatória. Mas, Elisa, eu sempre falei assistir o, eu nunca usei a, é porque eu usava o verbo de forma incorreta, tá? Então, use de forma adequada. Verbo assistir no sentido de ver exige preposição a. Quem assiste, assiste a. Então, você, de repente, hoje à noite, irá assistir ao jogo, irá assistir ao filme. Coloque preposição a. Não sabia, eu não sei vários verbos. Fique tranquilo. Depois da nossa aula de crase, seguindo aí o meu cronograma de estudo para você, nós vamos estudar a regência. Nós vamos estudar a particularidade de alguns verbos e o verbo assistir é um desses verbos que está na lista. Mas você já vai aprendendo a regência de alguns verbos aqui na nossa aula de crase. Você vai perceber que regência e crase andam assim, ó, juntas, matérias unidas. Mas, na gramática, eu tenho capítulos separados. Vamos a mais um exemplo, letra B. Ao dirigir-se àquela senhora, foi abordado pelo guarda. Então, vamos aqui analisar
o termo regente. Saiba que o aquela, um a ele já tem. Eu só tenho que verificar se existe um elemento exigindo a preposição. Quem se dirige a alguém. Então, temos aí o verbo dirigir-se, exigindo a preposição a, que se contraiu com o a do termo aquela. Por isso, crase obrigatória. Mais um exemplo, agora você faz comigo. Ele havia dado muita importância àquilo. Já vou complementar aqui a palavra que seria o aquilo, e eu quero saber se esse a leva ou não um acento indicativo de crase. Um a já existe. O que nós temos que olhar? O termo regente. Quem é o termo regente? A palavra, vamos juntos. Ele havia dado muita importância. O que ele deu? Muita importância. E deu muita importância a quê? O termo regente é a palavra importância, o nome importância. Quem dá importância a algo. Exigiu aí preposição a, mais o a do aquilo, crase obrigatória. Letra D. Compramos aquilo para agradá-lo. E eu quero saber se esse a leva o acento indicativo de crase. Um a já existe. Vamos analisar quem? O termo regente. Quem compra, compra algo. O verbo comprar não exige preposição, é um verbo transitivo direto. Se o termo regente não exige preposição, esse a da palavra aquilo não leva o acento indicativo de crase. Então é isso. Já falamos de mais um conceito sobre crase. Concorda que é mais fácil do que a regra 1? Por que é mais fácil? Regra 1, eu analiso o termo regente e analiso o termo regido. Aqui, se eu quero saber se o aquilo ou aquele leva ou não a crase, um a ele já tem. Você só tem que analisar o termo regente, se exige ou não o quê? Preposição. E vamos ao terceiro e último conceito da crase, que é a crase sendo a fusão da preposição a mais a, sendo esse a agora um pronome demonstrativo. Como é que eu sei que o a é um pronome demonstrativo? Quando ele estiver substituindo o pronome demonstrativo aquela. Então, vamos analisar aí, letra A. Ele não falou de todas as alunas, mas fez referência a que fez o discurso ontem. Então, vamos aqui juntos justificar o emprego dessa crase. Analise comigo. Quem faz referência a alguma coisa, a alguém. O termo referência exigiu a preposição a. Eu vou ler toda a frase de novo para você entender a lógica, tá? Vamos juntos. Ele não falou de todas as alunas, mas fez referência a aquela que fez o discurso ontem. Percebeu? Aqui eu tenho aquela, eu tenho o a com o valor de aquela, tá? Então, aqui nós temos um pronome demonstrativo. O a teve valor de aquela. E aí, o que acontece? Eu tenho a preposição a exigida pelo nome referência, mais o pronome demonstrativo a. E eu sei que esse a é um pronome demonstrativo, já que eu consegui enxergar o aquela. Então, aqui é preposição a, mais o pronome demonstrativo a. Tá? Então, é só você conseguir ler esse a com valor de aquela. Vamos de novo? Ele não falou de todas as alunas, mas fez referência a aquela o quê? Aquela aluna que fez o discurso ontem. Então, aqui nós temos uma questão de coesão, né? Para eu não repetir aluna, para eu não repetir, eu uso um elemento que faz referência e para isso que serve o pronome. Mais um exemplo, letra B. A turma de Minas Gerais estava unida à do Rio de Janeiro. Então, vamos analisar o porquê dessa crase. A turma de Minas Gerais estava unida. Quem está unida a alguém, a algo. Então, a palavra unida, o nome unida, exige a preposição a. A turma de Minas estava unida a aquela turma do Rio de Janeiro. Viu que eu consigo ler o termo aquela? E por que eu leio aquela? Para fazer referência à turma, para eu não mencionar de novo turma, elaborando coesão à minha frase. Mais uma vez a leitura. A turma de Minas Gerais estava unida a aquela turma
do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí a preposição a exigida pelo termo unida, mais o pronome demonstrativo a, e por isso a crase aqui é obrigatória. Agora, olha o perigo. Se a banca fala para você que aqui a crase se justifica devido à fusão da preposição a mais artigo a, não é artigo a, é pronome a. Seria uma questão perigosa, já que muitos candidatos que são os seus concorrentes aprendem que crase é sempre preposição a mais artigo a. Então, tenha malícia. E você só consegue ter malícia em uma questão a partir do momento que você tem a informação. Se você consegue enxergar aquele a como a aquela, fazendo referência a um termo já mencionado, aquela crase não é artigo e preposição, é o quê? É preposição mais pronome demonstrativo. Então, agora, você tem o conceito adequado e completo do que é a crase. Lindo, bom demais. Agora, nós vamos seguir colocando os casos em que o uso da crase é proibido. Vamos juntos. Primeiro caso em que você não pode colocar crase antes de palavras masculinas. Meu exemplo, preferimos andar a pé. Eu não posso colocar uma crase aqui, porque esse termo a veio antes de uma palavra masculina, a palavra pé. Mais um caso em que você não usa crase, não se usa antes de verbo. Meu exemplo, ficou a ver navios. O termo a veio antes de quê? De um verbo, não se usa crase antes de verbo. Vamos colocar lógica no nosso estudo? Quem gosta de decoreba, ok, vai no decoreba. Mas quando eu coloco lógica no estudo, fica mais fácil, fica mais simples e fica mais gostoso de estudar a língua portuguesa. Olha só. Conceito básico de crase. O básico. Conceito 1, basicão. Preposição a mais artigo a. Para eu ter artigo, necessariamente, tem que ter o quê? Uma palavra feminina, ou melhor, um substantivo feminino. Então, olha só. Sempre que o termo a, presta atenção e anote. Sempre que o termo a preceder uma palavra que não é substantivo feminino, você não vai ter crase. Entenderam? Então, ó, se o a veio antes de uma palavra masculina, é claro que não tem crase, porque a palavra masculina vai pedir o quê? Vai pedir um artigo masculino. Se o a veio antes de um verbo, é claro que esse verbo não vai vir precedido de artigo. Ah, Elis, mas tem um caso que o verbo pode virar substantivo. Só que para o verbo tornar-se substantivo, eu tenho que colocar artigo masculino. Então, o verbo ver. Para eu transformar esse verbo em substantivo, eu colocarei o artigo o ver, o correr. Eu nunca posso colocar o artigo a antes de um verbo. Então não fica muito lógico? Para eu ter crase, essa crase só pode vir antes de palavra o quê? Feminina. Então, se eu tenho palavra masculina, crase proibida. Se eu tenho verbo antes, a crase é proibida. E é proibida também antes de alguns pronomes. Na verdade, vamos falar mais fácil. A crase é proibida antes da maioria dos pronomes. Eu só poderei colocar crase, falando de pronome agora, no caso do aquele, que é uma especificidade que nós já comentamos, e eu também poderia colocar uma crase antes de pronomes possessivos femininos. Por quê? Porque o minha, o meu, são pronomes que admitem o artigo, que o artigo é opcional. Tanto é que nós vamos falar do pronome possessivo lá nos casos facultativos. Então, não se preocupe com eles agora. O que você pode deduzir? A maioria dos pronomes não aceitam crase. Aqui, eu vou listar com você os pronomes que não admitem crase. Falando mais fácil, a maioria não aceita. Qual que vai aceitar? O aquele ou aquilo que você já viu e o possessivo, por motivo que eu já expliquei e a gente fala melhor nos casos facultativos. Mas vamos listar aí bonitinho os pronomes não aceitando a crase e saibam o porquê que eu não uso crase antes de pronome, porque não uso artigo. Isso é pergunta de prova. O porquê não se pode colocar crase? Porque não se tem artigo. E o que aquele a vai ser? Ele vai ser uma preposição. Informação importante, tá? Então tá aí os pronomes que não admitem artigos indefinidos. Não respondi a qualquer pergunta. O a veio antes de pronome indefinido. O que esse a é?
Com certeza ele é preposição. Os pronomes pessoais, pedi a ela a minha demissão. Pronome pessoal, ela, crase proibida. O que esse a é? Preposição. Então, sempre que você tiver um termo a precedendo um pronome, pronome indefinido, pronome pessoal, esse a com certeza é preposição. E não leva crase porque eu não tenho artigo. Pronomes de tratamento. Refiro-me a Vossa Excelência. Esse termo a não pode ter o acento indicativo de crase. Por quê? Porque precedeu um pronome de tratamento. Isso daí vai ser cobrado, sabe, em qual momento da sua prova? Na redação oficial. Aí eu tenho também conhecimentos gramaticais para matar questões de redação oficial. Ah, Vossa Senhoria, ah, Vossa Excelência. Mas, professor, e quando for vocativo, quando for endereçamento? É regra. Não se usa crase antes de pronome de tratamento. Agora tem o seguinte, quando no meu material, aí no meu slide, aparecer um asterisco, significa que temos uma observação, ou melhor, uma exceção à regra. A regra é, foca na regra, não se usa crase antes de pronome de tratamento, ponto. Mas, se o pronome de tratamento for usado com exclusividade feminina, como assim exclusividade feminina? Madame, dona, senhora, senhorita, são pronomes de tratamento que eu só uso para mulher. Vossa Senhoria, eu uso para fazer referência a homem ou mulher. Agora, se o tratamento for de exclusividade feminina, você vai aplicar a regra geral. Qual é a regra geral? Analisa termo regente e analisa termo regido. Se o termo regido é tratamento exclusivamente feminino, exige-se o artigo a. Faz o exemplo aí comigo. Refiro-me à senhora que esteve aqui mais cedo. Aqui no caso, nós temos o pronome de tratamento senhora, mas como ele é de exclusividade feminina, esse pronome vai exigir o artigo a. Agora eu vou analisar o termo regente. Quem se refere a alguém. O termo regente pediu preposição a. Então eu tenho preposição a mais artigo a, crase obrigatória pela regra geral. Cuidado com estudar errado. Crase, há muito estudo errado. Nossa, mas eu estudei crase, eu erro a questão porque estudou errado. Olha só, eu não falei que você vai usar crase quando o pronome de tratamento for de exclusividade feminina. Não falei isso. Volta a fita, não falei. Quando o tratamento for de exclusividade feminina, ele vai exigir artigo a. E a crase não é só o artigo a. Quem que eu tenho que analisar para saber se tem a crase antes daquele pronome de tratamento? O termo regente. Você só vai colocar o acento indicativo de crase antes de pronome de tratamento feminino se o regente exigir preposição. O regente não exigiu preposição, então aquele a não leva o acento indicativo de crase. Vou escrever aqui um exemplo, olha na tela aí comigo. Se eu coloquei assim, ó, visitei, de repente eu estou conversando com a minha avó. Ah, eu visitei a senhora mais cedo, né? E aqui, o senhora é um pronome de tratamento, mas eu não vou colocar a crase aqui, porque o verbo visitar é um verbo transitivo direto. Quem visita, visita alguém. Então, se o termo regente não pede preposição, esse a não leva o acento indicativo de crase, por mais que o senhora seja um pronome de tratamento. Então, é isso. Na sequência, não se usa crase antes dos pronomes relativo que e nem antes do relativo quem. Meu exemplo, esta é a aluna a que fizeste alusão. Esta é a aluna a qual fizeste alusão. Então, o que aí é um pronome relativo. A crase antes do pronome relativo, ela é proibida. O que esse a é, Elis? Ele é preposição. O que eu falei com você mais cedo? Sempre que o a vier antes de alguns desses pronomes, antes do pronome relativo, o a veio antes do pronome pessoal, esse a será preposição. E qual é a justificativa de não ter crase? Porque ele é apenas uma preposição, já que o pronome relativo que e o quem não admite artigo, por isso que não tem crase. Mais um exemplo, a mulher a quem dei meu coração, a mulher a qual dei meu coração. Não se usa crase antes do relativo quem. A banca perguntou, por que não tem crase? Porque não tem artigo. O que esse a é? É apenas uma
preposição. Reparou o que a gente está estudando? Quais os conhecimentos que nós estamos usando? Da morfologia. Quando nós estudamos as classes gramaticais, se lembra que eu fiz uma observação específica do termo a? O termo a sendo preposição, termo a sendo artigo, sendo pronome. Olha o quão é importante você dominar a morfologia para você entender crase que já tem a ver com sintaxe. Isso é o famoso domínio morfossintático, que nós trabalhamos isso lá na introdução dos estudos gramaticais, quando eu te falei que a banca no edital ela traz domínio morfossintático, e crase é a exigência do domínio morfossintático. Tem que saber o que aquele a é. Ele é preposição, ele é artigo, isso é morfologia. Eu tenho que verificar se o termo regente pede o a. Isso é o quê? Isso é análise sintática. Você está verificando se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto. Olha como a língua portuguesa é uma bolinha de neve, né? Um exige o outro. Né? São matérias, ela vai se encaixando, é o tal do pré-requisito para eu entender. Então, vamos lá na sequência. Também não uso crase antes do demonstrativo esta, essa, esse, isto. Vamos falar mais fácil? O meu medo aqui é, de repente eu tenho, eu me refiro a esta mulher, eu me refiro a esta professora, e de repente você pensa, tem crase porque o esta professora, esta mulher é palavra feminina. Não. O único pronome demonstrativo que você pode pensar em colocar a crase é o aquele, o aquilo ou aquela. Saiu desse pronome demonstrativo e nenhum outro você coloca crase. O isto você já não iria colocar. O este você já também não colocaria porque é a palavra masculina. O meu medo é o essa e o esta por serem femininas. Então saiba que não se coloca crase em pronomes demonstrativos, sejam femininos ou masculinos, com exceção do aquele, do aquela que nós já falamos a respeito. Então, ok, fechamos aí os pronomes que não admitem a crase. Quarto caso em que a crase é proibida. Leia comigo. Antes de substantivos femininos usados em sentido geral e indeterminado. Eu vou falar mais fácil, só que depois eu quero que você entenda o porquê. Mas vamos falar mais fácil. Olha o meu primeiro exemplo. Sempre ia a festas beneficentes, já que era bom para a sua imagem. Cuidado aí, hein? Erro ortográfico, um erro horroroso, beneficiente. Isso está errado, o correto é beneficente. Mas voltemos aí para a crase, vou falar de forma simples e depois eu complico um pouquinho. Complico não, eu falo por quê. Sempre ia a festas beneficentes. Beneficentes, olha aí eu falando errado. O a aqui, quando ele estiver no singular, foca aí no que eu vou falar, bem simples. Sempre que o a estiver no singular e o termo regido estiver no plural, a crase é proibida. De novo, o termo a que eu quero saber se leva ou não acento indicativo da crase está no singular e o regido está no plural, crase proibida. Beleza, faço uma questão de prova de uma forma muito simples. Como que a banca poderia explorar? Ele vai te perguntar, um acento indicativo de crase aqui poderia ser colocado? Não. De repente, ele também escreve uma frase, ele reescreve, né? Vamos pensar em CESP. Ele reescreve a frase e quando ele reescreveu, ele colocou uma crase aqui. E você tem que analisar a correção gramatical. Epa, está errado. O a está no singular, regido no plural, a crase aqui não pode de forma alguma. Tá, entendi, faço esse tipo de questão, mas eu tenho questões mais complexas, vamos entender a lógica. Vamos analisar quem é o termo regente, é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Aqui o verbo ir está no pretérito imperfeito, tá? Ele ia. Então temos aí o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. O termo regente exige preposição. Quem é o termo regido? Festas beneficentes. Festas é o núcleo aí do termo regido. Festas é substantivo feminino plural, então ele usaria qual artigo? Ele usaria o artigo as. Pensando na regra geral, eu teria preposição a, exigida pelo verbo ir, mais o artigo as, exigida pelo substantivo festas. Então, preposição a mais artigo as, nós temos o as com crase. Só que o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um a no singular. Por que ele está no singular?
Porque foi colocado apenas a preposição, não foi colocado o artigo. Então, eu sei que aqui não há artigo, porque se houvesse, estaria no quê? Estaria no plural. Termo regido no plural, artigo no plural. O a veio no singular porque é uma preposição e não foi usado um artigo. Olha aqui para mim. Não foi usado um artigo definido. Eu não usei o artigo em as festas. Por que que eu, autora, não usei um artigo definido precedendo festas? Porque eu queria generalizar as festas. Eu não queria definir, eu não queria especificar. Então, quando eu falo que ele sempre ia a festas beneficentes, a ideia é generalizar e não falar de uma festa específica. Diferente se eu falasse assim, ele foi à festa beneficente da empresa. Aí eu quis falar de uma festa específica. Quis especificar a festa, coloco o artigo definido. Aí eu teria o artigo a, mais a preposição a e a crase seria obrigatória. Então, quando você tem preposição a, porque um elemento exigiu, e esse a precede uma palavra, um substantivo que está no plural, o que não foi colocado? Não foi colocado o artigo definido. Por quê? Porque eu não queria definir esse substantivo. Eu queria generalizar, eu queria usar de uma forma indeterminada. Agora, uma questão da banca, na tela comigo. A banca poderia te perguntar o seguinte, eu posso substituir esse a aqui por esse as? Eu posso, mas muda o sentido? Muda, porque quando eu coloco a crase, ficou correto, porém alterou o sentido. Por quê? Porque daí eu não teria mais um sentido geral, mas um sentido determinado. Mais um exemplo para entender melhor. Segunda frase. Ele só dava atenção a pessoas que mostravam potencial. Quem dá atenção a alguém, o termo regente pediu preposição a. Esse a que está no singular é uma o quê? É uma preposição exigida pelo termo regente. E olha o termo regido, pessoas. O termo regido está no plural, por isso eu não coloquei a crase. Ou melhor, eu tenho a preposição e não a crase porque não há artigo. Por que não é artigo? Porque eu quis colocar pessoas que mostravam potencial de forma geral. Não é uma pessoa específica. O que ele quis dizer? Quaisquer pessoas que mostravam o seu potencial. Não é uma ou duas pessoas aí de forma específica. Não colocou o artigo as, colocou só a preposição a, crase proibida por esse motivo. Como eu disse, é importante você entender a justificativa. Agora vamos aí ao quinto caso em que a crase é proibida. Antes da palavra terra, detalhe. Não se usa crase antes da palavra terra quando ela denominar terra firme, solo. Vamos entender melhor no exemplo. Depois de meses no mar, o barco que estava com os refugiados retornou à terra. Observe que terra aí está no oposto de mar. Quando eu tenho terra em oposição a mar, eu estou me referindo à terra firme. E por regra, é uma particularidade da crase, por regra, não se usa crase antes da palavra terra, no sentido de terra firme, quando eu falo, é oposto a mar, ok? Mas, professor, eu usaria a crase pensando na regra geral. De fato, se nós analisarmos a frase, eu tenho aí, né? Retornou à terra. Quem retorna, retorna a algum lugar. Exige a preposição a. Mas, se terra for no sentido de chão, esse terra, por mais que seja uma palavra feminina, não admite o artigo por uma regra da gramática lusitana, tá? Da gramática do português de Portugal. Agora, e se a palavra terra for empregada em sentido outro que não esse? Você usa a regra geral. Eu não estou falando que você vai usar a crase. Se a palavra terra for usada em outro sentido que não esse, a palavra terra admite o artigo a, e para eu colocar uma crase antes da palavra terra, tenho que analisar também o termo regente, se exige ou não preposição. Vamos aí fazer as frases que eu listei aí para você. Frase 1. Iremos à terra dos meus pais no próximo Natal. Terra aqui não está no sentido de terra firme, não é terra oposto a mar. Terra aí é um lugar, ok? Então, nesse caso, a palavra terra admite o artigo a. Para eu colocar crase, eu tenho que analisar o termo regente. Quem vai, vai a algum lugar.
Então, o verbo ir pede preposição a, mais o artigo a da palavra terra, vamos ter a crase aí obrigatória. Vamos à frase 2. Os meteoros passaram rente à Terra. Terra aí é o que? Olha, viu que a letra maiúscula é terra-planeta. Se não é terra no sentido de terra firme, admite-se o artigo. Agora eu vou analisar o termo regente. Quem é o termo regente? A palavra rente. Os meteoros passaram rente a quê? A Terra. Então o termo regente foi o nome rente, pediu preposição a mais a, crase obrigatória. Mais uma frase, terceira. Molhamos a terra do quintal todos os dias. Esse terra aqui não é terra firme, não é oposto a mar, tá? Esse terra aqui é a substância. Igual você molha a areia, você molha a terra, você molha as pedras do seu jardim. Então, esse terra, nesse sentido, admite o artigo a. Só que não é por isso que eu já vou colocar a crase. Quem que eu vou olhar? O regente. O verbo molhar, quem molha, molha algo. É verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não pede preposição, por esse motivo eu não coloquei o acento indicativo da crase nesse a da frase de número 3. Muita atenção ao paralelismo. Então, eu estou fazendo uma observação aqui a você. Como assim paralelismo? Veja bem, para a entrada, prefiro sopa à salada. Quem prefere uma coisa à outra. Então, o verbo preferir aí exige a preposição a. Então, ficou prefiro isso a aquilo. Agora, olha a outra frase. Para a entrada, eu prefiro a sopa à salada. Você já sabe que o verbo preferir, ele pede preposição. Mas qual é a diferença da minha primeira frase para a segunda? Aqui eu não usei a crase, aqui eu já usei. O porquê? Paralelismo. O que eu faço com esse elemento, eu faço com um outro. Como assim? Esses dois elementos estão ligados ao mesmo verbo. Então, eu tenho dois elementos aí em paralelo, exercendo a mesma função. Mesma função que eu falo são objetos ligados ao mesmo elemento, tá? Aqui eu não usei artigo. Se eu não usei artigo aqui, eu não uso aqui. Então, esse a é apenas uma preposição exigida pelo verbo preferir. Já na outra frase, eu prefiro a sopa à salada. Aqui eu usei o artigo. Se eu uso o artigo aqui, eu também tenho que usar o artigo aqui. O verbo preferir já tinha exigido a preposição a, mais o artigo a da palavra salada. Preposição a mais o artigo a precedendo salada, crase aqui obrigatória. Entenderam o porquê que aqui não há crase e aqui há crase? Aqui é só a preposição do verbo preferir. Aqui é preposição mais artigo. Por que tem artigo? Coloquei aqui, coloca aqui. Então, muita atenção ao paralelismo, faço a mesma coisa aqui, só que agora usando a palavra terra. Olha que legal, vamos juntos. Misturou a areia à terra dentro do vaso. A palavra terra aqui não foi empregada no sentido de terra firme oposto a mar. Terra aqui é igual eu falei, é substância, que nem areia. Nesse caso, terra aceita artigo? Aceita, mas eu vou colocar? Peraí. Misturou a areia à terra. Quem mistura, mistura uma coisa a outra. Eu só vou colocar o artigo se eu tiver artigo aqui. Se eu tenho artigo aqui, eu uso o artigo aqui. E o verbo misturar pediu preposição. Já a minha frase 2, o que ocorreu? Não coloquei crase. Entendeu por que não? Quem mistura, mistura uma coisa a outra. Esse a é a preposição exigida pelo verbo misturar. O que eu misturei? Areia. Coloquei artigo aqui? Não coloquei. Então, eu também não coloco artigo precedendo aí a palavra terra. Por esse motivo, não tem crase. Isso aqui é muito legal de você observar, ok? E chegamos aí aos dois últimos casos em que a crase é proibida. Não se usa entre palavras repetidas, meu exemplo, dia a dia. Palavras repetidas não se usa crase. Elise, o hífen? Dia a dia já teve hífen, não se usa mais, tá? E crase nunca ocorreu, pois são palavras repetidas. Gota a gota, face a face, dente a dente. Último caso, não se usa crase antes de numerais cardinais. O que é numeral cardinal? 2, 4, 5, 100. Meu exemplo, o professor explicou a matéria a 4 alunos. Quem explica algo a alguém. O verbo explicar aqui pede preposição. Só que eu não uso crase antes de numeral cardinal, porque antes de numeral cardinal eu não uso artigo. Por esse motivo, então, aqui não tem crase.
Bem, fechamos aí o primeiro bloco, falamos muita coisa, colocamos o conceito básico da crase e os casos proibidos. Próximo bloco, casos especiais e facultativos.